é mais uma das manifestações sobrenaturais que Jesus realizou no seu ministério batismo. Quando, a saber deste episódio, ele caminha sobre as águas. Por incrível que pareça, para dar sentido a esta leitura, nós precisamos regressar ao capítulo 10. Por quê? Porque é o capítulo de número 10 que vai começar a conectar o sentido do texto. No capítulo de número 10, do versículo 1 ao 42, Jesus está reunido com seus discípulos. Jesus olhou para eles e disse assim: eu vos dei poder e autoridade. Para quê? Para colocarem as mãos sobre os enfermos e eles serem curados. Para vocês irem para as aldeias, pregando a palavra do Evangelho. Só que Jesus, antes de enviar os 12, ele olha para eles e diz assim: eu preciso dar a vocês algumas orientações acerca do caminho. E que orientações são essas? Jesus olha para os discípulos e diz assim: cuidado, nessa aldeia aqui vocês entrem, nessa aqui vocês evitem, usem esse tipo de palavra aqui, vou mostrar para vocês o que vocês devem evitar. Jesus vai dando instruções, orientações. Aí ele pega os discípulos e diz assim: agora eu envio vocês. Os 12, ouvindo esta palavra, pastor Cleio, vão desconectar-se de Jesus e irem ao campo, para as aldeias, na missão que receberam. Jesus, em contrapartida, ele fica. Por quê? Porque Jesus está pregando, está curando, está fazendo tudo, e os discípulos estão no campo, cumprindo a ordem que receberam dele. Foi o que isso tem a ver com o capítulo 14? Tudo. Por quê? Porque o capítulo 14 é o regresso, é o retorno. São os discípulos voltando da missão que Jesus deu para eles no capítulo 10. Só que o capítulo 14 não começa com a narrativa que nós lemos. Antes dela tem outras duas. A primeira delas, o texto começa dizendo que a fama de Jesus chegou até Herodes o tetrarca. Que fama? Que Jesus curava, que Jesus batizava, que Jesus pregava a palavra. Deus amado. Quando essa mensagem chega até Herodes, ele olha para os seus servos e diz assim: eu já discerni o que está acontecendo. Esse aí é o João Batista que ressuscitou dos mortos. Por isso esses sinais acontecem enquanto ele está em exercício do seu ministério. Aí o texto cuida de explicar o porquê da fala. Porque na verdade ele havia mandado prender João Batista. E por que ele mandou prender João Batista? Por causa de uma mensagem, por causa de uma palavra que João pregou. Um dia João olhou para Herodes, o tetrarca, e disse assim: não te é lícito fazer o que você faz. E o que é que eu faço? Possuir a mulher que é do seu irmão. Ele olha para João e diz assim: não gostei da mensagem, prende João. Porém, quando João chega no cárcere, ele percebe que para o povo João é profeta. Então se mata João. Nesse período aqui, o povo se volta contra ele. Então a ideia dele, deixa guardado. Só no versículo 6 do capítulo 14, o texto diz que chegando o dia da comemoração do aniversário de Herodes, de Herodias, mulher do seu irmão, entrou no ambiente, fez uma apresentação, o coração dele se alegrou, ele olhou para ela e disse assim: vamos ser um acordo. Qual é o acordo? Pede o que você quiser, eu entrego para você. E ela, sendo orientada pela sua mãe, olha para ele e diz assim: eu quero a cabeça de João num prato. Herodes pega João, arranca a sua cabeça, coloca num prato, dá para ela entrega para sua mãe e sai. O corpo de João, o versículo 12 diz que os discípulos, só que os discípulos aqui não são os de Jesus, são os discípulos de João, chegaram, sepultaram João e foram falar com Jesus. Aí o versículo 13 é a prestação de contas. Os discípulos estão do lado de Jesus, estão olhando para ele, o cenário é de alegria. Imagina, tem coisas que eu gosto jogar na conta de Pedro, porque Pedro tinha coragem que ninguém tinha. Imagina Pedro olhando para ele dizendo assim: mestre, o senhor tinha que estar lá. Encontramos um povo atribulado, um povo possesso. Só que eu sou Pedro, né? Eu dei uma palavra para eles, foi todo mundo liberto. Imagine outro ali dizendo assim: Pedro, você não fez nada. Por quê? Porque além de expulsar, eu ainda ganhei essas almas todas. Então está todo mundo alegre, prestando contas com Jesus. Aí os discípulos de João chegam, olham para ele e dizem assim: nós também temos uma palavra. Qual é a palavra? João morreu. Nós acabamos de sepultar. Gente, o ambiente que tinha alegria não tem mais. O ambiente que todo mundo estava alegre agora está triste. Por quê? Porque ninguém recebe a notícia da morte e celebra.
recebe a notícia da morte e fica feliz. Então cai uma tristeza no ambiente. E às vezes isso parece com a nossa vida. Tem períodos que nós fazemos projetos, fazemos planos, calculamos o mês, calculamos a semana, talvez o ano. Assim, pessoal, nesse mês vai ser desse jeito. Aí vem uma palavra, uma notícia, uma informação que coloca todo aquele plano abaixo, que coloca todo aquele cronograma abaixo. Sabe? Você calculou, janeiro vai ser de um jeito. Na primeira semana, alguém deu uma notícia que acabou com o seu janeiro. Você foi se arrastando. Só que eu preciso liberar uma palavra para alguém aqui essa tarde. E qual é a palavra? É que a notícia de morte da terra não tem o poder de alterar o que Deus já liberou para vocês. Algumas pessoas vieram para essa consagração cercadas de notícias ruins. Olha para a direita, a notícia ruim. Olha para a esquerda, a notícia ruim. Chega em casa, a notícia ruim. Só que Deus te colocou sentada nessa tarde para te dizer: é que enquanto a terra tem notícia ruim, eu ainda tenho uma palavra de vida ao teu respeito. Eu vim profetizar para alguém essa tarde que as notícias boas irão voltar para o teu endereço. Eu vou liberar essa palavra aqui de novo para alguém. As notícias boas vão voltar para o teu endereço. Chega de ouvir notícia ruim. Chega de ouvir palavra de morte. Chega de ouvir palavra negativa. O céu vai levantar pessoas com palavras que curam, com palavras que levantam, com palavras que dão ânimo de novo. A notícia de vida vai voltar para o teu endereço.